Salve, salve nação rubro-negra, começamos aqui hoje o nosso primeiro Leão Talk Show e o convidado de hoje é um cara especialista, um querido da nação rubro-negra, Reinaldo Oliveira. Aqui ele é tudo, ele é repórter, ele é setorista, ele é comentarista. Primeiro eu queria lhe agradecer por estar dando a oportunidade a gente de entrevistar, a gente fez o convite e você, assim, muito gentilmente aceitou. Beleza, Seja Alex. bem-vindo à primeira edição do Leão Talk Show. Eu queria agradeço, né, por estar participando aí desse novo programa, desse novo projeto seu aí em paralelo à UTV. O torcedor com certeza, sem sombra de dúvidas, vai abraçar. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para o torcedor que conhece o Reinaldo do dia a dia saber mais sobre quem é Reinaldo Oliveira de verdade. Eu queria que você falasse como foi que começou a sua relação com o Esporte Clube Vitória. Eu tinha um blog do Vitória, então eu só escrevia coisas do Vitória. E nesse blog me chamou a atenção, porque entraram em contato comigo lá no Esporte Interativo, direto do Rio de Janeiro. E eu fazer parte lá do Esporte Interativo, escrevendo sobre o Vitória. Então eu já escrevia para o meu blog, e aí eu comecei a escrever para o Esporte Interativo. E foi uma coisa que eu gostei, porque eles me convidaram a ir ao Rio de Janeiro, conhecer os estúdios do Esporte Interativo. Foi mais ou menos ali em 2010, fui ali na final contra o Santos, eu já fazia parte do Esporte Interativo. E eu fui para lá, presenciei todo aquele clima da decisão, Vitória e Santos na Vila Belmiro, sofri como todos os torcedores, porque a gente ficou num lugar lá muito complicado, então eu detalhei essa parte onde colocaram a gente, a torcida do Vitória lá na Vila Belmiro, eu detalhei no Esporte Interativo, então eu recebi muitas críticas, porque eu não podia ter falado aquilo e tudo mais, mas eu agi também como torcedor, né, porque acima de tudo eu sou um torcedor do Vitória. Depois disso fui convidado por um projeto lá do Conexão Nordeste, um projeto de web rádio, onde um falava de um clube de determinada região, um falava do Sport, o outro do Santa Cruz, o outro do Fortaleza, e eu falava só do Vitória, mas não podia comentar. Então eu queria uma coisa maior. Aí com esse surgimento da web rádio, eu me aprofundei e criei um programa chamado Resenha Rubro-Negra. Eu não sei se você se recorda, era com o André Luciano. Claro, tem Ju até um Baleiro, grupo no exato, Facebook. ainda continua. É. Só que aí teve um desentendimento, como qualquer ramo tem um desentendimento, né? E aí eu preferi seguir a profissão. Então fui procurar me profissionalizar. Tomei um curso de rádio e TV. Em paralelo a isso, para que o torcedor tenha ciência, eu fui tomar um curso de oratória. Porque eu sou tímido, eu era tímido, não conseguia falar o que eu estou falando aqui com você em 10 palavras. Eu falava rapidinho, queria me livrar logo do microfone. E era assim. Então, depois disso, veio, graças a Deus, o Wilton Matos na minha vida, que me abriu as portas. Inclusive, você me contou que você chegou às rádios, né, através de um acerto de placar, não Exatamente. Naquele jogo, Vitória e São Paulo, no Barradão, em que o Vitória tinha o Renato Cajá, fez até uma bela jogada e tudo mais. Ele tinha acabado de perder o pênalti na jogada. Perfeito, ele fez uma jogadaça e deu passe para Max Biancucci fazer o gol em cima do São Paulo. Então eu acertei aquele Bate placar. na madeira, Max Biancucci. Pois é, agora tá do lado de lá. Quer dizer, nem do lado de lá tá mais. Não Voltou tá em pro lado Olímpia, nenhum lá tá mais. Nisso do Acerte o Placar, eu fui convidado a fazer parte da produção do programa, onde eu ligava aos convidados e tudo mais. O convite, claro, do Wilton Matos. E ele me convidou e eu fiz parte desse projeto. E meu primeira reportagem em campo já foi diferente. Como eu ia ao Barradão com o Wilton Matos para acompanhar nas cabines como é que funcionava tudo direitinho, teve um jogo que o repórter do adversário ficou doente. Aí ele falou: Reinaldo, pegue o microfone, o retorno é você que vai descer comigo hoje. E eu tremi na base. E o primeiro eu prefiro até esquecer, porque se você pegar o primeiro e pegar o de hoje, você vai dizer que não era eu. Eu também tive uma experiência com um repórter lá pela UTV, e as primeiras experiências foram bem traumatizantes, né? Eu gaguejava, eu tinha que tentar 10, 20 vezes até sair o negócio certo, mas depois o negócio flui mais naturalmente, né? Ele me convidou também a fazer parte da equipe da Tudo FM, uma equipe lá que tinha Marcos Bastos como narrador, Evandro Gessan como narrador, Pititinga. Então esse aí foi o meu começo, com Pititinga e o Wilton Matos, 2 homens referências aqui na Rádio da Bahia. Então lá, era 6 horas da manhã, a gente já ia com sono e gaguejava até dizer chega. E eu dou graças a Deus que ele me manteve no programa e não me tirou por causa dos meus deslizes, né? Porque é normal no início. E a gente sempre tem que dar oportunidade aos que estão começando, como eu gosto sempre de fazer isso agora na rádio onde eu estou atuando. Pra quem não sabe, foi até surpresa pra mim, você não é formado em jornalismo, você é formado em informática, não é isso? Exatamente, sou formado em sistema de informação. Como foi que surgiu essa paixão assim pela rádio? Porque a rádio sobreviveu a todas as novas tecnologias, veio a televisão, a rádio continuou firme, veio a internet e a rádio hoje continua. Eu mesmo sou apaixonado por rádio, mas eu queria saber se você gostaria de chegar em outras mídias, né, na televisão,
chegar na internet e falar com a linguagem dos novos torcedores da torcida rubro-negra, porque o torcedor rubro-negro é um torcedor muito jovem, né? Na sua maioria. Eu tenho vontade, claro, que a gente sempre almeja o melhor, né? Então, o contato... Volta tudo aí. Você começou com uma parte e terminou com outra. Eu fiz uma pergunta meio atrapalhada. Pois é, eu tenho vontade de ir pra TV, pra internet e outras mídias. O rádio nunca vai morrer. Eu acho que os meios de comunicação, como a internet é muito dinâmico, o rádio continua vivo, com a televisão, hoje com televisão digital, 4K e tudo mais. Na rádio você pode estar voltando para sua casa, né, ouvindo a resenha, ouvindo o bate-papo. Tem toda uma magia por trás, né? Minha paixão vem muito antiga, Alex. Eu comecei a frequentar estádio em 1986. Foi meu primeiro jogo. Foi Vitória e Criciúma, 3-1 Vitória. Você pode até procurar no histórico que você vai achar esse jogo. Você estava lá no meio da torcida? Estava no meio da torcida. Eu lembro. Será que a gente acha lá você no meio da torcida? Aí, se você procurar direitinho, é bem capaz. Eu pequenininho lá, franzino, 7 anos de idade. Como eu nasci em 79, então 86 ali foi o meu primeiro contato, e de lá até aqui, sempre a paixão pelo Vitória, sempre a paixão pelo rádio, acompanhando. O Wilton Matos Pititinga era referência. Queria estar ali no meio, né? E aí o meu primeiro contato mesmo, realmente, dentro de um estúdio, foi num programa nada de esporte, né? Foi o Cu da Madruga, C da Madruga. Nossa! C da Madruga, corta isso aí, é o C. Não, pode xingar à vontade, cara. Aqui não tem nenhuma censura, não tem pi, pode xingar à vontade. Pronto, foi o C da Madruga, era na Rádio Transamérica. Não, pode falar Cu da Madruga, não tem problema nenhum. Foi no programa O Cu da Madruga, lá da Rádio Transamérica, onde era apresentado por Faustão, que era da Banda Nata do Samba. Tinha DJ Napa, Peidinho era o nome da galera, então era uma galera bem descontraída, o programa ia de meia-noite a 4 da manhã, então eu já escutava. Aí tive o prazer de acompanhar o programa ao vivo nos estúdios, tanto acompanhar, mandava mensagem para eles, depois a gente se tornou amigo, batiam baba juntos e tudo mais. Então aí foi meu primeiro contato realmente dentro de um estúdio. Ali já começou a surgir a paixão, né? Eu filava aula e tudo para assistir os jogos, faculdade, jogo de noite, primeiro o futebol, depois a aula. E você quer chegar na televisão? Você não me respondeu. A perspectiva, é claro, né? A gente que se profissionalizou tanto em rádio quanto TV, já tenta fazer aí um projeto diferente. Tá tendo aí os primeiros contatos com reportagem, uma coisa que para mim é nova. Mas a perspectiva é, claro, de a gente chegar a uma televisão aí, quem sabe. E até agregar tudo junto, né? Porque tem muita gente que trabalha nas 3 mídias. Sim, o próprio Zé Eduardo, que hoje é referência, tanto de rádio quanto de televisão, mas é referência. Eu não diria uma referência, mas é um cara que tem um gabarito aí, né? Tem. O cara da sociedade também tá em rádio e TV. Que cara da sociedade? Segura a cabeça de mamãe. Silvio Mendes, é Silvio verdade. Mendes. Você é um cara muito entusiasta e muito... que acolhe bastante a base do Vitória, né? Você se preocupa muito com os meninos. Eu percebo que você é um dos poucos repórteres setoristas que dá uma maior atenção à base rubro-negra. O que vem acontecendo com a base do Vitória? Porque a gente viu grandes jogadores. Eu lembro em 2012 o time sub-20 foi campeão em cima do Atlético e tinha jogadores ali que a torcida tinha esperança de que fosse chegar no time titular e não sair mais, ou só sair daqui para um grande time quando já estivesse consagrado. E a gente vê que essa geração não tem, assim, engatado como a gente esperava. O que você acha que tem acontecido com os meninos da base? Passa por um problema psicológico? Os meninos estão se consagrando muito cedo e está subindo para a cabeça. O que você acha que falta para esses meninos darem uma liga de aí fato? O problema, Alex, aí já envolve política de base. Eu acho que a política de base do Vitória hoje deixa a desejar. Em 93, gosto sempre de citar 93, porque foi um ano referência para o Vitória, onde o Vitória tinha a maioria dos jogadores da base, chegou até uma final de um Campeonato Brasileiro contra um poderoso Palmeiras. Então ali foi um ano referência na minha visão da base do Vitória, porque a gente chegou com mais ou menos 12 jogadores, 13 jogadores da base. Se você for contar ali, dá mais ou menos uns 13 a 14 jogadores. Então é muita gente. Hoje a gente consegue chegar com 3, 4 e quando chega não dá chance, quase não jogam. Hoje a gente tem o Ian, o Nixon, o Gabrielzinho, tudo aí encostado porque foram testados em um momento. Não deu certo naquele momento, então vocês tiram de cena. Paulo Carneiro sabia muito fazer isso, política de base. Ele fazia questão de contratar 3, 4 pessoas e colocava a maioria da base para fazer um futebol ali bonito, já que os jogadores da base são entrosados. E aí mesclava com experiência, tanto que mesclou com Roberto Cavalo, com Renato Martins, isso em 93. Aí agora na era de mais recente, né, Alex Portela, também de Falcão, agora de Raimundo Viana,
A base deixa a desejar porque eles não colocam os meninos para jogar. Então muitos desses se desmotivam, pedem inclusive para ir embora, procurar alguns clubes para ir embora e tudo mais. Por esse motivo, acho que a política de base do Vitória deixa a desejar. Concordo com você nisso de que falta chance para alguns meninos da base, mas tem sobrado chance para alguns durante os anos. Vamos polemizar aqui um pouquinho. Eu me lembro de um jogador que eu apostava muito, que era o Willy, em 2012, né, que ele apareceu por ali. E eu lembro que ele fez um jogo que ele fez 2 baita golaços, você deve lembrar. Sim, que eu claro. acho que foi CRB. Foi por cima do goleiro. América Mineiro. Foi América Mineiro, que foi acho que 5-3 o jogo. Que foi um por cima do goleiro e um que ele chutou de fora da área. Sim. Ele fez 2 golaços e no outro dia ele saiu em todas as matérias da televisão, Globo, Band, jornal e tal. E eu lembro que a declaração que ele falou: eu preciso realmente me cuidar porque senão eu deixo subir pra cabeça. Curioso ou não, depois desse jogo, o Willy nunca mais fez uma grande partida pelo Vitória e oscilou vários momentos, rodou por outros times e se envolveu em diversas polêmicas. Subiu a cabeça. Ele mesmo disse que não queria deixar subir a cabeça e terminou subindo a cabeça. Quando vê que começa a ganhar um pouquinho a mais, vamos comprar o carro de última geração, não sei, aí já foi. Aí o jogador esquece de jogar futebol, vai pra balada, vai beber, vai se divertir com os amigos. Aí você acha que falta uma assessoria também, alguma coisa que cuide da cabeça do jogador, da carreira dele? O Vitória já teve um psicólogo que botou os meninos no eixo. Aí agora não se contrata mais psicólogo, bota os meninos pra jogar um dia sim, um dia não. Os meninos estão em balada, o outro postam foto. Então é meio complicado. Hoje é muito complicado você também segurar o menino, né, Alex? Hoje tem redes sociais, então os meninos querem aparecer. Fotos com mulheres, em balada e tudo mais. Com e a gente, como é que a gente vai julgar? Porque não tem como. A maioria vem de baixo, né? Sim, quando vê alguma coisa palpável, vê a carreira, quer fazer de tudo que nunca fez na vida e aí acaba se perdendo. Se não for bem assessorado, acaba acontecendo isso. Sim. Neto Baiano ou Júnior Diabo Loiro? Júnior Diabo Loiro. Arena Fonte Nova ou Barradão? Complicado. 4-3-3 ou 3-5-2? Essa daqui é um pouco complicada. Vai lá. PES ou FIFA? No começo era conhecido como Barrigaldo, né?